E aí, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje eu vou falar um pouquinho sobre responsividade. Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu. Fiquei super feliz aí que o pessoal se inscreveu, assistiu o vídeo, compartilhou, principalmente o pessoal do grupo. Nossa, vocês não fazem a ideia de quanta felicidade que eu tô. Eu fico falando pra todo mundo, olha, tá crescendo o canal. Cada inscrito novo é um sorriso que a pessoa meio que tira do meu rosto. Então, muito obrigada mesmo. Se você aí tá gostando do vídeo, já se inscreve aí, dá um like, né, compartilha pra quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo. A pedido do inscrito Kevin Carfala, ele me mandou mensagem no grupo do Facebook me perguntando sobre a responsividade. Ele me perguntou sobre a tag Viewport. Eu dei uma pesquisada sobre ela e ela não é perfeita. Ela foi uma forma rápida de solucionar um problema simples. Qual que era o problema? Os sites antigamente, eles eram construídos para computadores. Eles não foram pensados para telas menores como tablets e celulares. Então, quando você abria um site no seu celular ou tablet, ele ficava desconfigurado. Até hoje ainda existem muitos sites assim. Então, a tag Viewport, ela surgiu para impedir que o site ficasse muito grande. Então, por exemplo, às vezes a gente entra em alguns sites um pouco desconfigurados que você tem que ficar rolando pro lado, porque ele é muito grande para caber no seu dispositivo. Então essa tag, ela meio que faz isso. Ela identifica qual o tamanho da tela do seu dispositivo e ela faz com que o seu site caiba naquele espaço. Mas ela não é perfeita, porque os seus elementos podem ficar uns sobrepostos ao outro. Para resolver esse problema, a gente utiliza um conceito de grid. Como essa grid funciona? Pensa no seu site dividido em 12 colunas. Pensa no seu site como um grande Lego. Você tem 12 partes iguais e aí você divide o seu site. Então, por exemplo, a barra lateral vai ocupar 3 colunas e aí você encaixa. A barra de navegação, né, o menu, vai ocupar a página inteira. Se você ultrapassa esses 12 blocos, ele automaticamente faz uma quebra para a linha de baixo. Por isso ele garante que sua página vai ser igual em todas as telas, porque ele pega o tamanho da tela, vai dividir ela em 12 partes iguais e ele vai identificar onde cada elemento vai ficar. Para o vídeo de hoje, eu vou utilizar o Materialize. Eu acho ele muito bonito, ele utiliza os conceitos de material design que foram criados pela Google, são os mesmos conceitos de design que os aplicativos Android têm. Os efeitos que eles têm prontos são muito bons. Por que eu não usei o Bootstrap? Porque Bootstrap, ele deixa a sua aplicação muito com cara de Bootstrap. Quando a gente olha uma aplicação em Bootstrap puro, a gente sempre sabe, olha, fez com Bootstrap. Então, se você não quer que ele fique com cara de Bootstrap, você acaba tendo que fazer muita coisa pura no CSS. Então, bora lá! Vem comigo! Aqui, pessoal, eu entrei na documentação do Materialize. Eu vou deixar o link para a documentação aqui na descrição para vocês estarem baixando. Aqui ele fala sobre o material design. Ele fala que foi criado pela Google, são conceitos da Google. Aqui fala um pouco sobre os desenvolvedores, é um time de estudante dessa universidade aqui, e aqui fala um pouquinho sobre eles. A gente vem aqui no Get Started, a gente pode fazer o download dele, e ele vai vir com pastas e arquivos. Aqueles 3 arquivos que eu falei para vocês no outro vídeo, né? HTML, CSS e JavaScript. Vou colocar aqui o card para vocês estarem conferindo o vídeo que eu fiz. Ou a gente pode utilizar CDN. Isso significa que eu vou estar utilizando esses mesmos arquivos aqui, baixados, só que não localmente. Eu vou estar utilizando eles de um servidor, de um lugar da internet. Quando eu devo utilizar isso aqui? Quando você garante que sempre vai ter a conexão com a internet. Então, se você tem uma aplicação, o ideal é você ter os arquivos baixados, porque se você não tem e a sua conexão cai, ele impede de você acessar esses arquivos.
então o seu site fica todo desconfigurado. Às vezes acontece da gente entrar em alguns sites e a aparência dele fica toda bugada, toda problemática, porque ele não está conseguindo encontrar os arquivos de estilização, que aqui ele fala que são arquivos CSS e JavaScript. São arquivos prontos dele, sabe? São arquivos que a gente simplesmente utiliza as funcionalidades. Ou a gente pode utilizar o NPM, que é o Node Package Manager do JavaScript, Node, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre os arquivos que vem dentro da pasta. Vem um arquivo CSS, um arquivo JavaScript, um arquivo index e fontes, que são as letras, né? Exatamente como no Word. A gente tem várias fontes diferentes, eles vêm por padrão com essa fonte aqui. Eu não vou utilizar o CDN, eu vou fazer o download do meu código. Ele vem zipado. Eu vou deixar também o link na descrição para vocês estarem baixando o Visual Code, caso vocês tenham interesse de utilizar o mesmo editor de texto que eu uso. Já extraí aqui, e aqui estão os arquivos. Pasta CSS, tem todo o CSS e o CSS min, que ele não tem espaço entre um elemento e o outro, por isso ele acaba se tornando um pouco menor. O JavaScript, vários códigos de JavaScript, que no caso a gente não vai utilizar na responsividade. A licença deles, falando o que você pode fazer com esse código. E o README, que é a descrição do GitHub. Aqui está o meu index HTML que eu criei. Vou descer um pouquinho aqui e vou copiar esse código aqui. Copiei, colei aqui. Aqui, se a gente reparar, tanto na tag link quanto na tag script, ele está falando que o meu arquivo está dentro de CSS materialize min.css. Só que o que acontece? Na hora que eu extrair, ele já veio nessa pasta materialize. Então, se eu tentar utilizar qualquer conceito aqui, ele não vai funcionar, porque ele não está conseguindo encontrar o arquivo. Então, eu preciso especificar que o meu código está dentro de materialize /css /materialize min. Mesma coisa aqui para o JavaScript. Especifico que está dentro do materialize. Aí agora, se eu escrever qualquer coisa aqui, olá pessoal, muito obrigada por se inscrever. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí agora, deixa o like, compartilha, tamo junto. Salvei, já deixei aberto aqui. Ele já aparece o texto um pouco diferente daquele padrão que a gente viu. Vou colocar aqui em mais uma tag. Essa tag é a tag de título. Se eu seleciono um texto e aperto Ctrl D, ele vai procurar, o Visual Code vai procurar o próximo texto igual e vai selecionar se eu consigo editar coisas iguais ao mesmo tempo. E se eu apertar Ctrl Shift Down, ele duplica aqui para mim, H3. E eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferença. Eu sou um H1, eu sou um H2, eu sou um H3. Tá vendo como a estilização já ficou diferente? Isso aqui é tudo feito através desse CSS. Bom, então vamos falar um pouco sobre Grid, né? Como funciona Grid com Materialize? E também com Bootstrap e qualquer outro, mesmo com CSS puro. Lembra que eu falei que a sua página é dividida entre 12 partes iguais? Então, ele fala aqui a mesma coisa. Cada elemento desse aqui é uma coluna. Toda coluna tem que estar dentro de uma linha. Isso é feito através de class. Essas classes são especificações no CSS, onde você faz estilização em grupos diferentes. Se eu crio uma class, chamo ela de row, qualquer elemento que eu utilizar essa class row vai receber a estilização que eu fiz no meu CSS. Vou mostrar para vocês. Bom, criei o código aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Class eu já falei o que significa. É um conjunto de estilizações. Qualquer elemento que receber essa classe aqui vai receber as propriedades dessa estilização feita lá no CSS do Materialize. Essa classe aqui, ela faz um sombreado e aqui a gente tem as colunas. Lembra que eu falei? Toda coluna tem que estar dentro de uma linha. Ela só funciona dentro de uma linha, uma classe linha. E aqui a gente tem S, M, L, que negócio é esse? O que é isso aqui? Isso aqui é a especificação dos tamanhos. S vem de small,
ou seja, telas pequenas. Mas quando você só coloca por exemplo, eu especifico só small, ele vai atribuir isso para todas as telas. Então, independente se a tela é grande ou pequena, ela vai receber uma estilização só: pequeno, médio e grande. Quando eu especifico que a tela pequena vai ter 12 colunas, a tela média vai ter 4 colunas e a tela grande vai ter 2 colunas, vou mostrar para vocês como isso aqui vai ficar. Tá vendo aqui? Como se fosse um Lego, vários blocos. Então eu vou apertar F12 no meu navegador e aí eu vou diminuindo aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Ele se adapta e repara nesse aqui de cima que ele sempre continua ocupando a tela inteira, porque ele só tem uma especificação. E quando eu especifico que o tamanho médio vai ocupar 4 colunas, ele faz essa divisão perfeita aqui, porque esses 3 aqui ocupam 4. Então você tem que fazer meio que uma soma. A soma disso aqui tem que dar 12 para garantir que todos esses elementos vão ficar na mesma linha. Se eu ultrapassar, vou copiar aqui, ele quebra para a linha de baixo, ou seja, ele só permite 12 colunas, e se eu ultrapassar, ele vai quebrar para a linha de baixo. E aqui na classe Row, ela faz uma divisão, ou seja, se eu tenho várias rows, eu vou ter várias divisões diferentes, então eu posso ter blocos separados. E aqui, como eu coloquei para todos, que nas telas pequenas vai ocupar todo o espaço da tela, se eu vir aqui e diminuir bastante, vocês veem que fica um embaixo do outro. Ou seja, no meu dispositivo, esses elementos aqui estão ocupando a tela inteira. Então não vai ter nenhum elemento fora do lugar, nenhum elemento vai ficar desconfigurado, porque tudo que eu colocar aqui dentro, ou seja, se eu colocar uma imagem, se eu colocar um texto dentro dessa div, ela vai fazer esse reajuste automaticamente. Na tela grande eu especifiquei que esse elemento aqui vai ocupar 2 colunas, esse elemento aqui vai ocupar 8 colunas e esse elemento aqui vai ocupar 2 colunas. Então vamos contar aqui. Esse aqui vai ocupar 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, isso aqui vai ocupar a minha tela inteira. Agora, essa outra tag aqui, ela já está ultrapassando as 12. Então ela vai ser jogada para a parte de baixo. Como a gente pode ver aqui, ela vai ser jogada para a próxima linha. Então, se você pensar no seu site como um bloco de Lego, que você simplesmente vai encaixando e você tem 12 colunas aqui, e quando você ultrapassa as 12 colunas, ele joga para a linha de baixo, você consegue montar um layout responsivo que se adapta a todo tipo de tela. Telas grandes, telas médias e telas pequenas. Bom, eu acho que é isso, espero que vocês tenham conseguido entender aí. Muito obrigado ao Kevin aí, né, que mandou a dúvida pra mim, me deu ideia de fazer esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado ele, espero que eu tenha ajudado mais pessoas aí. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. É isso aí, eu vejo vocês na próxima. Muito obrigado e falou!